E aí, pessoal? É irônico, né? Que seja justo o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Gilmar Mendes, a enterrar as investigações sobre o gabinete do agora senador, mas o gabinete de quando era deputado estadual, Flávio Bolsonaro, né? Toda a coisa do Queiroz, a família do Queiroz, os pagamentos que o Queiroz fazia, né? Será que ele recebia rachadinha? Para quem será que estava indo aquele dinheiro? Todas as confusões e maluquices e trapalhadas que aconteciam ali no gabinete do Flávio Bolsonaro e que a dobradinha do Supremo, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, enterraram de vez. Né? O Toffoli determinou que os dados do COAF não podem ser compartilhados aí com outros órgãos sem determinação da Justiça, que já basicamente neutralizou o COAF. Né? O Bolsonaro também ajudou nesse processo, primeiro concordando ali com o Toffoli, mas mais do que isso, também mudou a estrutura do COAF já, vai mudar tudo. Disse que era para politizar menos, mas talvez acabe politizando ainda mais. Mas o fato é que o COAF deixou de ser aquele órgão tão essencial que era e tinha sido para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro para virar algo aí basicamente neutralizado. Né? E agora o Gilmar Mendes, determinando mesmo a suspensão da investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Né? Justo os dois ministros mais acusados em outro momento, em vidas passadas, estou falando de coisa de 2 meses atrás, sei lá, 3 meses atrás, vidas passadas, porque realmente no Brasil a história tem mudado muito rápido. Justamente dois, talvez os dois, ou pelo menos entre os ministros ali mais condenados e contra os quais a militância bolsonarista mais protestava, né? Calhordas, cafajestes, corruptos, tem que investigar, é lava-toga, não sei o quê. Olha só, justos membros que vocês queriam colocar na lava-toga são os que estão salvando a família presidencial. Que curioso, né? E como é que a militância bolsonarista tem se colocado? Eu vejo 3 tipos de reação, né? Infelizmente, a melhor delas é a minoritária. A primeira, tem gente defendendo abertamente. Né? Tem gente que mudou o interesse do governo, mudou a chavinha na hora. Não, tem que defender o Estado de Direito. Gilmar Mendes está certo. Toffoli estava certo. Não pode investigar, não. Que isso? Está errado isso. Tem que viraram garantistas jurídicos, garantistas do direito total. Né? Antes eram lavajatistas ferrenhos, agora não. Agora são garantistas, querem fazer com que todos os direitos do investigado sejam totalmente seguidos, né? Não dá nem para levar a sério esse posicionamento, que a gente sabe que amanhã, quando não for do interesse, muda de novo, né? Mas só eu não quero pontuar juridicamente aqui, porque eu não sou do direito, não sou advogado, não tenho como argumentar em termos jurídicos, mas o que dá para ver com clareza aqui no Brasil é que se a gente adotar uma postura 100% garantista, todo investigado e todo réu poderosos, os poderosos que têm acesso a bons advogados, todos são capazes de encontrar brechas, são capazes de entrar com recursos para sair basicamente impunes, exceto casos muito excepcionais. Mas fora isso, se a gente for 100% seguir o que os garantistas dizem, supostamente em defesa dos mais fracos, né, em defesa de quem está sendo investigado, e que na prática acaba não importando para quem mais importaria, as pessoas que não têm recursos, as pessoas que não têm acesso a boas defesas, esses deveriam estar sendo protegidos e não são, esses aí estão presos antes de serem julgados. Mas os poderosos usam disso, inclusive os criminosos poderosos usam disso para se safar de qualquer coisa. Né? Então eu vejo com. Eu entendo o ponto que garantistas sinceros, não os militantes bolsonaristas, mas os garantistas sinceros, coerentes fazem, mas eu também vejo que não dá para levar o direito tal como ele é hoje nesse extremo. Tá? O direito não é uma coisa, não é um fim em si mesmo aqui, tá? E nem tem todas as respostas e não dá para fingir que ele nos leve necessariamente nessa direção. Né? Tem um monte de interpretações possíveis aí, é uma escolha optar sempre pela interpretação que mais beneficia os investigados e os réus. Né? Bom, mas então uma parte da militância em geral acho que é ou a que é paga mesmo, ou a mais fanatizada, que está realmente ali tão manipulada que alucinou já, né? Viraram garantistas. Outra parte está tentando olhar para os lados, fingir que não é com eles, tá dizendo, não, realmente tem que investigar o Flávio, mas agora não é hora de se preocupar com isso. Agora o tema é a Previdência. Esquece a corrupção agora, vamos falar apenas de Previdência. Tentando mudar de assunto, né? Essa é a tática de mudar de assunto.
Esses são os militantes bolsonaristas que têm a má consciência. Eles sabem, eles sabem que estão com a mão na sujeira agora. Eles sabem que todo aquele discursinho lavajatista deles era blá blá blá. Mas não querem dar o braço a torcer. Não querem tirar a mão do lixo. Não querem dizer claramente o que estão vendo, mas estão fechando os olhos, mas viram com clareza. Estão olhando para o outro lado, mas viram. Então estou ali nessa situação de negação, de má consciência. Tem muitos nessa situação também, né? Bom, dado isso, eu volto a um ponto aqui que eu acho relevante de trazer, né? Muitas vezes esse pessoal dessa militância bolsonarista, ou milícia digital, ou chame como quiser, o pessoal mais radical, têm sido chamados de jacobinos, né? Porque são radicais revolucionários. E eu discordo, eu jamais usei esse termo para eles, e acho que esse caso aqui explica bem por quê, né? Os jacobinos era aquela facção mais radical da Revolução Francesa, liderados pelo Robespierre, e eles realmente tocaram terror, eram violentos, ali promoveram diversas execuções aí no período do terror. Isso não é uma defesa deles. Mas eles eram guiados, pelo menos supostamente. A gente sabe que na verdade não era bem assim, não era nada disso. Os atos deles comprovam, mas supostamente eles se guiavam por alguns ideais. Por um desejo de igualdade radical, por uma crença na justiça implacável, por uma pureza, por um furor de pureza ética total, né? Claro, esse desejo implacável por justiça, ele sempre esconde más intenções, né? Quando a justiça se transforma nessa força destrutiva, tem sempre alguém querendo esconder algo, talvez de si mesmo até, né? Mas enfim, eles agiam em nome disso, e eles eram consistentes, e foram muitas vezes, tanto que o próprio Robespierre acabou caindo aí na guilhotina, né? A cabeça dele também rolou. Os bolsonaristas não são isso. Os bolsonaristas não estão em nome da ética, da justiça, nada disso. Eles usam o discurso da ética e da justiça quando isso é conveniente para os interesses da família Bolsonaro. Quando não é, fingem que não é com eles, fingem que nunca foi. Então não são jacobinos, não são radicais em nome de um valor. Pessoas fazendo atos violentos e terríveis, mas ao menos em nome de um valor que, vá lá, tem a sua razão de ser, como a igualdade ou justiça. Não é isso. É gente em defesa de um projeto, de uma família. Ou manipulados ou oportunistas ao extremo, em defesa de pessoas, não de valores, de um grupo de pessoas que quer ter cada vez mais poder. É isso que os bolsonaristas são. Não tem nada de jacobino nisso. É mais para um seguidor manipulado de uma seita, né? Seguidores do Charles Manson ali que matavam, tá mais para isso. Os manipulados, né? Tem um monte de oportunista também. Não são bravos revolucionários em defesa de algo, não tem defesa de nada, só de um projeto de poder. Não tem valor nenhum ali. Então não são jacobinos. Não vamos usar um termo que enaltece até um pouco. Tudo bem, não são violentos como jacobinos, é verdade. Não sei se por virtude ou por falta de meios ou por covardia. Essa discussão deixamos para depois. Mas além disso também não seguiam por valores, né? Então não tenhamos essa impressão de que são os puros, né? Os partidários da coisa mais extrema, mais pura, mais fundamentalista. Não, eles não estão defendendo algo mais puro, eles estão defendendo a sujeira mais escancarada que já nos governou. E se adotam às vezes o discurso da ética, da Lava Jato, da investigação, é só enquanto isso beneficiar os chefinhos dele. Quando para de beneficiar o poderoso chefão, o padrinho, daí eles são contra. Então é isso, é defesa da sujeira. Mas enfim, tem um outro grupo, um terceiro grupo, embora na minha vivência de redes sociais um pouco minoritário, que eu acho mais digno. Está dizendo, não, que palhaçada é essa, Bolsonaro? Tem que investigar o Flávio até o fim. Tem que ir até o fim. Já estão abandonando o Flávio até. Dizendo, não, o Jair Bolsonaro, isso a gente acredita, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos. Mas o Flávio não, o Flávio está sujo. Eu até admiro essa atitude, pelo menos. Estão sendo mais coerentes com o que acreditam, né? Agora, eu vou deixar uma reflexão, se você está nesse caso aí, deixar uma reflexão para você, né? O Flávio está isolado? Quem é que desde sempre determinava tudo, todos os atos políticos da família? As candidaturas dos filhos, qual filho ia concorrer ao quê? As contratações. Quem é que é amigo pessoal do Queiroz? Não era o Flávio. Quem é que contratou a filha do Queiroz?
sendo que ela nunca pisou no trabalho dela em Brasília para cumprir o expediente pelo qual recebeu. Não foi o Flávio. Quem é aquele cuja esposa recebeu cheques do Queiroz? Também não é o Flávio. O Flávio, ao que tudo indica, é o operador, né? Quem é a mente por trás? Deixo essa reflexão com vocês aí. Não se esqueçam de curtir este vídeo e se inscrever no meu canal. Até a próxima.